Ei, bem-vinda, bem-vindo ao Oncotô, um podcast para falar sobre os bastidores do pós-câncer. Sou Fabiane Sambati, uma ex-paciente oncológica de câncer de mama e estou aqui para falar um pouquinho do que vem acontecendo comigo após a alta oncológica. Quero contar tudo que quase ninguém sabe e nós sequer imaginamos que possa acontecer quando se termina um tratamento de câncer. Espero que ao se identificar com alguma situação, perceba que não está só nessa jornada, viu? Também aos familiares, amigos e profissionais da saúde que tenham contato com algum paciente oncológico ou ex-paciente, que sirva como informação e conscientização. Fique comigo, vou abordar os assuntos de uma forma mais leve para ficarmos um pouco mais à vontade. Episódio número 6, Desapegando. No episódio anterior, o número 5, as versões do não, eu falei muito a respeito do que eu não queria. E isso me trouxe um gancho para falar sobre desapego. Como eu comecei a me desapegar das coisas. E comecei pelas coisas materiais, obviamente. Me lembro, inclusive, que na época do tratamento eu tinha várias roupas que eu estava usando repetidamente, porque eram as únicas roupas que estavam servindo em mim e me deixando confortável. Os efeitos da quimioterapia e todo o processo do tratamento nos deixam muito inchados, com até um certo ganho de peso. Então eu tinha algumas específicas e eram as únicas que eu usava constantemente. Eu não conseguia largar daquilo. Assim como os calçados também, aconteceu a mesma coisa. Eu acredito que com você em algum momento deve ter acontecido isso. Chega um estágio nosso que não estamos mais nos importando muito com o que as pessoas vão pensar ao nos olhar, porque nossa caracterização não é a mesma. Quando eu terminei o tratamento, eu olhava para aquelas roupas e eu não suportava mais. Aquilo era como resgatar completamente tudo que eu tinha vivido, e ali eu comecei o meu processo de desapego. Comecei a doar todas as roupas que me faziam lembrar daquele momento tão difícil, tão delicado da minha vida. Junto com isso foi embora também os calçados. E aos pouquinhos eu fui fazendo sacolas. Não que eu seja uma consumidora compulsiva, mas eu tinha coisas dentro do armário que eu não usei, outras coisas que depois do tratamento eu olhava e pensava, mas para que eu tinha isso se não era confortável? Para que eu usava esse determinado calçado se machucava meus pés? Eu comecei a ter uma nova visão a respeito, inclusive, do conforto físico e não só do emocional. E foi muito interessante passar por esse processo. Enquanto eu fazia isso, me recordo de ter conversado com uma das minhas amigas que também estava passando pelo mesmo tratamento na mesma época, e tínhamos muitas semelhanças em relação ao que sentíamos. Uma dessas era a questão das roupas e dos calçados. Quando conversamos a respeito disso, pensamos de novo, estamos ficando loucas, não é possível. Dando um ranço dessas roupas, e foi isso que aconteceu. Me recordo de ter me mandado uma mensagem umas 2 semanas depois: doei as minhas roupas e foi libertador. E depois disso nós passamos por um outro momento que foi muito interessante, a questão do ambiente onde morava. Eu não suportava entrar dentro de casa. Que triste que era isso. Por onde eu passava, eu sentia cheiro de remédio, cheiro de quimioterapia, lembranças da radioterapia, dos momentos de dor que eu senti, quase me enlouqueceram na primeira cirurgia. Tudo remetia ao tratamento. Eu não suportava ficar dentro de casa e não tinha muito ânimo ainda para ficar fora de casa. Aquilo começou a gerar uma angústia e um desespero completo. A minha sanidade mental começou a ser afetada de uma forma absurda. E eu resolvi então que eu tinha que sair dali. Fiz uma mudança de apartamento no mesmo bairro, só algumas quadras para cima, para poder sair daquele cenário ali. E nesse apartamento que eu fui, eu ainda assim carreguei algumas coisas como roupas de cama, parte de decoração de quarto, de sala,
almofadas, colchas e tal. E isso, com o passar dos meses, começou também a me dar uma gastura. Eu olhava a colcha em cima da minha cama e falava assim com ela: minha filha, você é tão linda, fiz com tanto carinho, olha essas almofadas decorando, mas eu não te suporto mais. Era terrível. Eu olhava aquela colcha, eu só conseguia lembrar de quantas vezes eu tinha deitado em cima dela, inclusive depois que eu voltava das sessões de quimioterapia. Parecia que ela passava um filme pra mim, me dizendo tudo que eu tinha vivido quando eu dormia. Era o momento que eu me desligava, sei lá, saía do mundo, sabe? Tentava não pensar em tudo que estava acontecendo. Eu acredito que para quem estiver me ouvindo, provavelmente vai se identificar com alguma coisa relacionada a isso. A gente tem umas rotas de fugas, mas é a maneira que a gente tenta lidar com toda a situação naquele nosso íntimo, daquele nosso momento em particular, né? Eu, pelo menos comigo, foi assim. Só sei que eu peguei essa roupa de cama toda, essa colcha, as almofadas que pertenciam ao sofá, e foi para minha mãe, amigas, doação, outras pessoas que podiam usufruir daquilo que estava super novo, bonito de ser usado, mas que para mim já não servia mais. O meu carro foi embora, eu também vendi, me desapeguei dele, não havia necessidade de continuar num momento em que eu não tinha nem condições de dirigir. E junto com isso também a mudança que eu fiz de um apartamento para o outro, também não adquiri outras coisas que eu não via necessidade, achava que era demais, para que tudo aquilo? E eu fui mudando completamente essa minha visão de o que é necessário, que eu nem sentiria falta, para que eu tinha. Até que eu entrei no estágio radical da coisa, nível hard. Foi a hora que eu percebi que dentro da minha cidade natal eu não tinha mais condições de continuar vivendo. Eu tinha terminado um baita de um tratamento, eu estava começando a jornada pós-câncer, tinha gatilhos atrás de gatilhos. Eu vivia em função de gatilhos. Onde eu andava, mercado que eu ia, amigos que eu encontrava na rua, tudo era gatilho para que eu voltasse para casa e não me sentisse bem. Eu não estava equilibrada. Começou a surgir dentro da minha mente muitas dúvidas, muitos questionamentos, e eu não estava conseguindo lidar com todos aqueles sentimentos. Eu queria sair de Londrina o mais rápido possível. Decidi que eu tinha que me desapegar do restante das coisas, ir embora com as malas na mão. E foi isso que aconteceu. Obviamente que para dar esse passo mais radical, eu fiz toda uma programação psicológica e financeira para conseguir mudar de um estado para o outro. Quando eu cheguei na Grande Vitória e comecei a viver um dia após o outro, fase de adaptação também ia acontecer. Afinal de contas, eu fui para um lugar que eu só tinha conhecido como turista e eu não tinha nenhuma amizade. Conforme os dias foram passando, eu fui percebendo que eu tinha que fazer um desapego mental. Eu comecei a ter sensações de incapacidade, insegurança, instabilidade, escassez. E isso tudo começou a aprisionar a minha mente e eu não conseguia fluir para fazer muitas coisas. Além da somatória de uma pandemia, tudo isso começou a gerar um desgaste mental, onde eu tive que colocar em uma posição de reflexão muito grande, lucidez, para que eu pudesse entender que estaria adquirindo novos hábitos, eu fiz escolhas para ter qualidade de vida e que eu tinha que ir em busca disso. Para quem já havia passado por um tratamento, como não seria capaz de conseguir recomeçar do zero? Foram bons meses trabalhando o psique para conseguir chegar nesse momento de equilíbrio, mas ele aconteceu. Já a parte emocional, ela foi entrando aos pouquinhos, porque conforme os meses foram passando, a parte presencial de familiares e amigos foi influenciando um pouco no meu emocional, e eu sabia que esse momento de ter que falar comigo mesma. O primeiro ano foi uma experiência de muita reflexão e do autoconhecimento, e onde eu entendi que desapego ele vai muito além do material, também trabalha o mental, emocional e o espiritual. O desapego ele está dentro do processo de evolução, é necessário para que possamos subir mais um degrau, mas sabemos como ele é difícil numa terceira dimensão. Só sei que com essas minhas vivências eu venho aprendendo que eu preciso é soltar, deixar fluir, me desapegar. Coisas novas vão acontecendo, novos ambientes, amizades,
trabalhos, amores e, por que não, os obstáculos vão saindo da frente e nós vamos conseguindo viver de uma maneira mais leve. Pare e pense um pouco sobre o que você pode desapegar. Observe seus hábitos e você vai perceber que soltar algumas coisas vão melhorar muito a sua qualidade de vida. Esse é o meu mundo canceronês e eu espero que você tenha gostado da minha companhia. Se você quiser saber mais sobre este universo ou só trocar ideias comigo, acesse @oncotopodcast. Fique bem e até uma próxima!